Seria incrível poder programar o seu futuro, se planejar para o futuro, como a gente consegue fazer para um jantar, para uma viagem. E se eu te disser que você tem como fazer isso? Você tem como planejar a sua aposentadoria, mesmo que você não esteja nem perto de se aposentar. Na verdade, se você não estiver perto de se aposentar, é melhor ainda porque você tem muito mais opções. E se você já está ali pertinho da aposentadoria, se você acha que você já pode se aposentar, e aí sim que se torna essencial fazer esse planejamento. Então, se você quer saber sobre isso, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar quais são as suas opções e o que você pode fazer para programar a sua aposentadoria. Eu sou Tarine Sanches, advogada especialista, professora de Direito Previdenciário. E o objetivo desse vídeo é contar para você maneiras simples que você pode programar a sua aposentadoria. E se você é profissional da saúde, médico, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, dentre tantos outros profissionais que tem uma atividade em que não tem como a gente separar, não tem como a pessoa exercer aquela função se ela não tiver exposição a agentes nocivos, como os agentes biológicos, fungos, bactérias, vírus, alguns agentes químicos. Você sabe bem do que eu estou falando, não é mesmo? Estas profissões, elas podem garantir uma aposentadoria mais cedo, ou então uma aposentadoria com um valor maior. Só que precisa de muito cuidado para poder se organizar e decidir quanto a isso. Sabe o que é? Hoje em dia, não importa mais só qual vai ser a data da sua aposentadoria. Essa ideia de vou lá pedir a minha aposentadoria e o que vier tá ótimo, isso não existe mais. O valor da aposentadoria influencia muito. Afinal de contas, a gente está falando do seu futuro. E programar, se organizar e decidir com consciência o seu futuro é um ato de amor com você mesmo. Depois de tanto tempo trabalhado, depois de tanto tempo dedicado à sua profissão, você ter uma aposentadoria que vai garantir o seu bem-estar e, mais do que isso, vai garantir o bem-estar da sua família caso você, arrimo de família, venha a faltar um dia, é fundamental que você se planeje de forma antecipada. E é esse o nosso objetivo aqui hoje. Você sabia que existem algumas possibilidades em que você pode ou se aposentar antes, então trazer aqui mais pertinho de você a data da sua aposentadoria, ou então se aposentar em uma data em que você vai garantir um valor de benefício maior, só que você precisa tomar cuidado com algumas decisões que você vai tomar. E é muito comum ainda que profissionais da saúde tenham direito a mais de duas, três aposentadorias? Pois é, como que isso funciona? Eu preciso, no começo de tudo, entender melhor como é a sua atividade, como que você trabalha. Você tem um vínculo com o serviço público? Você é servidor público? Você não é servidor público e trabalha na iniciativa privada, como empregado, com carteira assinada? Ou então você trabalha por conta própria, seja num consultório como médico, por exemplo, seja prestando serviço para outras empresas, muitas vezes com plano de saúde. Bem, muitas vezes uma mesma pessoa faz tudo isso ao mesmo tempo. Então tá num serviço público, tá trabalhando com carteira assinada e tá também trabalhando ali no consultório. Essa pessoa pode ter direito a mais de uma aposentadoria. Você já ouviu falar de um documento que chama CTC, Certidão de Tempo de Contribuição? Esse documento, ele serve para poder transitar o tempo de contribuição de um regime de previdência para outro. Então, se uma pessoa trabalha no serviço público e contribui para o regime próprio, a contribuição dela não vai se confundir com a contribuição do INSS. E se ela trabalha na iniciativa privada ou trabalha por conta mesmo, vai contribuir para o INSS. Essa contribuição em cada um destes regimes, elas podem ser unidas, principalmente essa contribuição do INSS para ir para o regime próprio. Aumenta o tempo de contribuição e pode reduzir a data da aposentadoria. Pode se aposentar mais cedo. Mas muito cuidado, não é qualquer tempo que pode ser
averbado, que pode ser levado de um regime para outro. Ele não pode ser um período concomitante. Ele não pode ser ao mesmo tempo. Então, se uma pessoa trabalha no regime próprio de 2005 a 2010, ela não pode pegar o tempo do INSS de 2005 a 2010 e averbá-la no regime próprio. E assim por diante. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso para você? Esse procedimento de averbar o tempo de contribuição é muito comum. A gente ouve muitas pessoas falando sobre isso. Só que essa decisão, ela só pode ser tomada depois que você souber, tiver certeza que a averbação vai te beneficiar. Às vezes você nem precisa daquele tempo, ou às vezes averbar aquele tempo faz, o valor do seu benefício reduzir. Então, tudo isso precisa ser estudado. Então, além de saber todas essas possibilidades, é muito importante entender qual é o valor que você vai contribuir, principalmente se você trabalhar por conta própria. Quanto tempo você precisa contribuir, sobre qual valor para poder garantir um benefício que vai ser vantajoso para você. É isso que eu quero dizer quando eu falo sobre planejar a sua aposentadoria. É planejar qual vai ser a sua data de aposentação. É planejar qual vai ser o valor que você vai se aposentar e qual vai ser o valor que você vai investir daqui até lá. Às vezes vale a pena você ter mais de uma aposentadoria, às vezes não vale. Tudo isso é primordial antes de você tomar uma decisão, que é uma decisão tão importante na sua vida. Você ficou com alguma dúvida?